E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho aqui mais um álbum do Comic Zone, Colorado Train, de Alex W. Inker. Autor que eu desconhecia, mas fui bastante surpreendido aqui, positivamente. E vou explicar por quê. Colorado Train parte de uma premissa que vai lembrar, claro, de Conta Comigo, porque nós temos um grupo de garotos, aqui no caso, eles estão aqui dispostos na guarda da edição, a Suzy, que é a única menina, e tudo vai girar a partir do desaparecimento de um valentão que atormenta um deles, que é o Donnie, né, o gordinho, e esse desaparecimento vai fazer com que esses garotos tentem descobrir o que aconteceu, tá? Só que dentro dessa premissa aparentemente simples, cada um desses personagens vai exibir características assim que são muito marcantes, e alguns deles têm seus dramas mais evidenciados dentro desse universo, que é um universo bastante desgraçado, vamos deixar isso claro. A menina Suzy, ela tem uma cruz para carregar que é assim, é pesada demais, tá? Na falta de um termo melhor. E procurar os motivos, né, do desaparecimento desse valentão, que se torna um mistério para a cidade inteira, vai revelar algo que não tem assim grandes reviravoltas dramáticas, mas é bastante chocante, tá? Só que o entorno dessa molecada já é chocante, tá? Então você percebe que existe um universo assim meio desolador, né? Um universo que envolve consumo de drogas, envolve potenciais desperdiçados, envolve uma série de coisas que a gente imagina em vizinhanças menos favorecidas, tá? E a válvula de escape, né, para esses garotos, para esse grupinho, é justamente aí a união entre eles em torno desse objetivo e tal. Mas conforme a história avança, a gente passa a conhecê-los melhor e a gente passa a se envolver muito com algo que vai além desse incidente incitante. Só que isso não vai fazer com que o que existe por trás desse desaparecimento se torne menos importante. Porque lá na frente nós teremos aí um deles também sumindo e o irmão tendo que ir atrás e tal. Isso vai puxar uma outra trama dentro da trama aqui. E isso, como essa história se passa durante os anos 90, cada capítulo tem aí o título de uma música, né, com o nome da música e a banda no começo de cada capítulo. Isso para quem curte, né, esse período dos anos 90, acredito que vai trazer significados a mais. Esse é um tipo de coisa que eu não corri atrás, né, de pesquisar, de olhar as letras das músicas para ver como elas se relacionam com cada trecho aqui, mas acredito que quem já for familiarizado com isso vai perceber melhor essas sutilezas. De qualquer forma, mesmo sem isso, é uma puta HQ, tá? Tanto na parte textual quanto na parte visual. Acho fantástica aí essa arte do Inker. Eu achei muito bacana porque os personagens eles têm esse lance mais solto, mas os cenários eles são bastante detalhados. Esse preto e branco, chapadão, ele tem muito a ver com o tipo de história que está sendo contada. Os traços marcados, tudo é muito coeso na união entre texto e arte. E lá na frente, nós temos algo que vai pegar a gente de jeito mesmo, porque eu confesso que eu não esperava.
o desfecho dela traz de fato uma sensação estranha. É algo que é bastante inesperado. Apesar da história tipo, já indicar, né, esse lance mais desgraçado, né, de acordo com a rotina de cada um desses personagens e o entorno deles, que também é interessante perceber que essa região e essa época ainda vive bastante assolada com o fantasma do Vietnã, porque a figura do veterano do Vietnã, o cara que voltou da guerra estragado e é abandonado pela sociedade, ou tem problemas psicológicos fortes, ou se torna um alcoólatra, um dependente químico, ela está muito forte dentro dessa história. E isso faz toda a diferença para formar o conjunto desse universo. Tá? Não é uma informação jogada, embora você possa ter essa impressão conforme esses elementos vão aparecendo e sendo citados na história, você pode até ter essa impressão. Mas lá no final, a costura mostra que não foi por acaso. Tá? E assim, pelas páginas vocês podem ver que existe um detalhamento forte mesmo, um trabalho de textura que é muitíssimo bacana mesmo, dentro de uma narrativa impecável mesmo, dentro de um jeito bem tradicional de se contar histórias, mas ele dentro desse tradicionalismo, né, nos grids das páginas, ele é bastante feliz. A história flui bastante mesmo, ele sabe aonde dar o destaque certo, como colocar esses personagens andando para lá e para cá. E é difícil você pegar esse álbum e não começá-lo e não terminá-lo assim numa tacada, porque apesar do tamanho, né, que não é pequeno, mas é uma história que flui de uma maneira maravilhosa, tá? Certeza que você termina isso aqui e fica pensando, é uma história que meio que gruda na sua cabeça. Não tem absolutamente nada de óbvio, apesar da premissa já se parecer com algo bastante famoso. Deixe-se levar por essa HQ e você perceberá, tá? Porque tem muito mais coisas além do que eu falei, tá? Inclusive dentro do microcosmo, porque esse já é um ambiente, um universo assim bastante desgraçado para uma juventude. Só que quando você começa a conhecer o microcosmo de cada um desses garotos, você percebe que existe muito mais desgraça no âmbito privado do que parecia olhando de longe. E isso é mais uma prova da habilidade textual, da habilidade narrativa do Inker. Sim, fiquei muito feliz de conhecer esse trabalho, conhecer esse autor. É um álbum que, não preciso falar que também está mais do que recomendado aqui. Se você curtiu o que eu falei e tenha certeza que tem muito mais a ser descoberto aqui além do que eu falei, o link para compra tá aí na descrição do vídeo. Vê se você se interessou, compra aí pelo nosso link, dá uma força aí pro canal. E falando em dar uma força, o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. Tem muita coisa legal, tem grupo exclusivo de WhatsApp para apoiadores. E é isso. Boa leitura.